E o Clube do Remo segue a sua preparação para o jogo contra o Atlético. Domingo, 4 da tarde, na Arena Sicredi, em São João del Rei, Minas Gerais. O Atlético que venceu o Goiás na rodada anterior, lá na casa deles. Não me perguntem como o Atlético conseguiu vencer. Mas o Leão vai com tudo para um jogo que é possível sim, claro, para o Leão conquistar os 3 pontos. O Remo que vai ter retorno de zagueiro, que volta de suspensão automática e que também pode ter o retorno de um volante, importante ali para o esquema de marcação no meio-campo. E o Leão que tá aí, pelo menos dando indícios de que não vai renovar contrato com um lateral. E olha que é uma posição muito carente no Clube do Remo. E por falar em carências, o executivo de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz, disse que o Leão vai com tudo nessa próxima janela de transferências. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais, mas antes eu peço para você aquele apoio. Que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é muito importante pra gente, para que a gente continue crescendo cada vez mais. E eu conto muito com o teu apoio, conto muito com a tua companhia e o meu muito obrigado desde já. Bem, bora falar primeiro sobre essa questão das voltas que o Remo pode ter. Primeiro, o zagueiro Reinaldo, ele cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo e vai ficar à disposição do técnico Antônio Oliveira. O Reinaldo que foi uma falta, né, digamos assim, nesse jogo passado. Ali o Camutanga acabou sentindo muito ali com o Klaus e o Reinaldo volta ali agora para sua posição, deve ser titular no jogo contra o Atlético. Outro atleta que pode voltar também é o volante Caio Vinícius, e essa volta assim também é muito importante, porque o Caio Vinícius é um jogador de muita marcação, um jogador que também consegue sair para fazer jogadas de ataque, mas é primordial para ajudar no esquema defensivo do Clube do Remo. E ele pode voltar, ele que sofreu aí uma lesão, e ele teve uma lesão grau 1, inclusive na coxa, ele pode voltar, aí para ser aí opção do time titular. Só para reforçar aqui a questão da lesão, ele teve uma lesão grau 1 no gastrocnêmio, olha o nome complicado, hein? Medial da perna direita. Panturrilha. Pronto. Só para você entender. E aí, ele pode voltar, tudo vai depender de como vai ser essa transição dele nos trabalhos com bola agora nessa semana. Então, é uma opção que o Antônio Oliveira pode ter. E além, claro, juntando com o Reinaldo, são opções importantes aí para que o Clube do Remo consiga fazer aí um reforço na sua equipe titular. E pode ser muito importante, claro, ter a volta desses 2 atletas ali na equipe de cima. Agora, saídas do Clube do Remo, né? O lateral Thales, ele não deve continuar pelo Clube do Remo. Ele que passou um período longo de recuperação, ele que jogou apenas uma vez, se não me engano, numa partida nessa temporada. O Thales vai sair do Clube do Remo, né? O lateral direito, Thales. Segundo algumas informações que eu obtive com uma fonte interna do Clube do Remo, o Thales pode ir jogar a Série C do Campeonato Brasileiro ou pelo ABC ou pelo Guarani. Ainda está sendo estudada a melhor proposta para o atleta. E é uma pena, né? Porque o Remo tá com uma deficiência muito grande nessa posição. Teve problema ali com o Marcelinho. O Pedro Costa não tá rendendo o que deveria render. E o Cadu também acaba tendo umas variações muito grandes ali, né, dentro dos seus desempenhos no campo. Então acaba que fica uma coisa muito complicada com relação à lateral direita. Então o Thales vai ser dispensado, ele vai sair, dispensado não, perdão, vai terminar o contrato dele agora final de agosto e ele não deve renovar, ele provavelmente pode ser liberado para poder assinar com outro clube. Inclusive ontem, ele nem sequer treinou no Bainão, ou seja, tudo indica que realmente ele vai ter o seu contrato rescindido para poder jogar ali por outra equipe e ter aí o seu futebol desempenhado dentro de campo. Até porque, afinal de contas, o atleta não gosta de ficar encostado, né? Gosta de jogar, gosta de ir pra cima. Então, que ele consiga um clube que possa dar oportunidade para ele, já que o Clube do Remo, infelizmente, não deu essa oportunidade. Agora, bora falar de janela de transferência, porque o Marcos Braz, em entrevista à ESPN,
conversou com a Mel Biarrolin, ele falou sobre como vai ser a postura do Clube do Remo na próxima janela de transferência. É claro que ele falou a respeito do clima do Repá, né? A entrevista foi feita no último sábado, mas ele também falou a respeito de como vai ser o Leão Azul na próxima janela de transferências. Vamos acompanhar. Clássicos, qual que é a atmosfera, qual que é a diferença lá do Flamengo e Vasco pro Remo e Paysandu aqui? A atmosfera é que a cidade vai te envolvendo nesse jogo. Chega um momento em que você não tem como não estar introduzido dentro dessa loucura de paixão e de tradição. Enfim, mas aí você também tem que botar isso um pouquinho do lado para estar com a razão, para estar com a tranquilidade, para que durante a semana e propriamente o jogo você tome as decisões e o ajuste certo. Tá certo. Na janela de transferências, que foi até o dia 10 de junho, você disse que o Remo ia fazer movimentações cirúrgicas e de fato trouxe 4 nomes. Mas e aí, para a próxima janela, já tem algum nome específico para trazer? Não, mas a próxima janela com certeza o Remo vai fazer de maneira diferente. Vamos fazer as contratações que precisam fazer. Claro que a gente está esperando a comissão técnica nova. Vai também nos posicionar, vai ser um norte também para que a gente possa qualificar e dar ainda mais força para esse elenco do Remo. E realmente, se isso vai acontecer, teremos então novas dispensas no Clube do Remo. É um processo natural, né? Um processo natural e isso deve acontecer. Se tá chegando gente nova e se chegar muita gente nova, é sinal de que muita gente também pode sair ali do Clube do Remo. Mas e aí, torcedor azulino? Você tá confiante nessa renovação que o elenco pode ter na próxima janela de transferência? Você tá confiante nessa próxima partida do Clube do Remo contra a equipe do Atlético? Vai ser um jogo difícil, mas eu acredito muito que vai ser um jogo confiante. Aliás, um jogo possível e o Remo deve ir confiante de si para esse jogo, para conquistar esses 3 pontos. Se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso ajuda demais a gente, ajuda demais o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!